Vamos lá, de volta ao nosso curso preparatório aí de probabilidade estatística para você que vai prestar algum concurso cuja banca seja a banca Sesgran Rio. Trazendo agora um exercício que envolve medidas de dispersão, ok? É um conteúdo que sempre cai. Sempre cai medidas de posição e medidas de dispersão ou elas combinadas, que é esse caso, tá bom? Então preste bastante atenção nesse exercício. Não deixa de olhar aqui na descrição, vou deixar outros vídeos relacionados a esse assunto, que também são da banca Sesgran Rio, beleza? Vamos lá, o exercício diz assim, caiu lá no ano de 2021, concurso do Banco do Brasil para quem prestou agente de tecnologia. Então vamos prestar atenção. Diz assim, um pesquisador recebeu os dados de uma amostra de tamanho 100. Detalhe, eu não vou usar essa informação nesse exercício, certo? Acontece com muita frequência na Sesgran Rio, então já vai se acostumando. Não é o primeiro exercício que eu gravo que alguma informação não é utilizada, tá? De uma população e calculou a média amostral μ, né? Na estatística a gente costuma usar essa média para a população, ok? E para a amostra nós costumamos usar x barra como média, beleza? Mas beleza, ele colocou aí dessa maneira, quem organizou essa questão colocou dessa forma, né? O desvio padrão amostral sigma, a gente não costuma usar sigma para desvio padrão, certo? Isso aqui normalmente é usado para a população, beleza? Normalmente para a amostra, a gente costuma usar S para desvio padrão, isso aqui para a amostra, beleza? Legal, mas está colocado dessa maneira aí, vamos seguir, né? Que média, aqui, desvio padrão independente se é populacional ou amostral. E o coeficiente de variação amostral? O coeficiente de variação sempre é dado por desvio padrão, seja ele amostral ou populacional, dividido pela média, seja ela amostral ou populacional. Beleza. Antes de iniciar a análise, ele foi informado de que os dados dessa amostra estavam todos errados, mas que podiam ser corrigidos somando-se 3 a cada um dos dados que recebeu. Então o que vai acontecer? Nós vamos somar 3 unidades. Mais 3 unidades para cada um dos 100 valores que foram dados, porque todos eles foram colhidos, né, digamos assim, de maneira errada, tá? Bacana. Após fazer tal correção, o valor do coeficiente de variação amostral passou a ser, e aí você vê as opções aparecendo para você. Detalhe importante, é um exercício que envolve propriedades relacionadas a medidas de posição, no caso a média, representando aí essas medidas de posição, e variância e desvio padrão, né, representando aí as nossas medidas de dispersão. Então eu vou dar um resumão aqui, que é importante, vai servir para esse exercício e pode servir para um outro exercício onde se explore a mesma situação, tá bom? Então a primeira questão aí que eu vou falar para você é o seguinte, relacionada à média, tá? Somando-se ou multiplicando-se a média, somando-se ou multiplicando-se uma constante k a todos, você lê comigo aí, a todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica acrescida ou diminuída dessa constante k. Vou deixar para você também informações a respeito da multiplicação. No caso, envolvendo multiplicação, o que vai acontecer com a média? Se cada valor for multiplicado por uma constante k, a média também vai ser multiplicada por essa constante, certo? Nesse exercício, essa média, então, ela foi somada, cada valor foi somado 3 unidades, ou seja, foi somado um valor k a cada uma dos valores da nossa observação, certo? O que aconteceu com a média? Isso aqui é um antes, né? Antes ela valia μ, beleza? O que aconteceu com a média depois? Ela passou de μ para μ mais 3. Então isso aqui é um depois. Ó, o cara identificou que está errado, somou o nosso k aqui vale 3 nessa situação, somou 3 a cada um dos valores aqui da minha observação. O que aconteceu com a média no final da festa? Foi somada ou foi acrescida também de 3 unidades, certo? Multiplicação é a mesma coisa, no caso você multiplicaria por 3. E aí vem as informações agora, primeiro relacionada à variância, que é importante, pode ser explorado em algum exercício futuro, e depois nós vamos falar de desvio padrão. No caso da variância, ó, somando-se ou subtraindo-se uma constante k a todos os dados, a variância não vai se alterar. Então,
Falei de soma, falei de subtração, a variância não se altera. E no caso, se for multiplicar por 1k cada valor, a variância fica multiplicada por k ao quadrado. Isso foi variância, certo? Quem que é variância? É o sigma ao quadrado. Isso aqui é variância. Beleza. É isso que nós calculamos, certo? No caso, o exercício deu o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Raiz quadrada da variância, certo? Somei um valor a cada um das observações aqui. O que aconteceu com a variância? Permaneceu indiferente, não mudou. Ou somei ou subtraí, ela não permanece indiferente. Multipliquei, aí ela vai estar... o resultado dessa variância depois dessa mudança vai ser sempre esse k que eu peguei ao quadrado. Agora vamos para o desvio padrão, né? No caso da multiplicação é k ao quadrado. E no caso agora do desvio padrão, o que acontece? Somando-se ou subtraindo-se uma constante k a todos os dados, o desvio padrão não se altera. É isso, certo? No caso, eu tenho o desvio padrão. Aqui também na situação do antes, ele valia quanto? Sigma, certo? E depois eu somei 3 unidades a cada um dos valores aqui das minhas observações. O que aconteceu com o desvio padrão? Permaneceu idêntico, certo? Isso aqui já é um depois, beleza? Para desencargo de consciência, caso apareçam informações a respeito de multiplicação, você está vendo aí na tela, multiplicando-se todos os dados por uma constante k, o desvio padrão fica multiplicado por k. Por que eu falei da variância? Porque na variância, se eu multiplicar cada um desses valores por k, a variância vai ser multiplicada por k ao quadrado. O desvio padrão, sabendo que o desvio padrão é raiz quadrada da variância, ou seja, simplesmente eu corto esse 2 daqui da variância com o índice da raiz para chegar no desvio padrão, né? E a unidade que eu utilizo, né? Porque aí eu consigo trabalhar, certo? Ao invés, por exemplo, de idade ao quadrado, eu vou trabalhar com idade, ao invés de metro ao quadrado, eu vou trabalhar com metro, ou seja, eu vou trabalhar na mesma unidade da média, né? No caso aqui, se eu fosse multiplicar, se eu tivesse pegado cada um desses valores e multiplicasse por 3, o meu desvio padrão também estaria multiplicado por 3. Legal? Beleza, como é que a gente responde a questão que o exercício coloca? O exercício pergunta assim, ó, tem um CV antes. Como é que ficou o CV depois? O CV antes é esse aqui. Esse é o antes, que foi dado pelo exercício. E agora o depois? O que aconteceu? Só a gente pensar o seguinte. O que aconteceu com o desvio padrão? Antes ele era sigma, depois sigma. Beleza. O que aconteceu com a média? Antes ela era mi, e agora? Mi mais 3. Pronto, respondi a pergunta do exercício. O coeficiente de variação depois fica sendo igual ao desvio padrão dividido pela média mais 3 unidades. Na hora que você vê as opções, você vê que a opção correta para esse exercício é a letra C. Achei muito importante revisar essas ideias. Soma e subtração. O que acontece com a média? O que acontece com a variância? O que acontece com o desvio padrão? Multiplicação. Pode ser explorado em exercício futuro da banca Sesgran Rio. O que acontece? Falei de cada uma delas. Está aqui nessa aula, registrado. Beleza? Espero que você esteja gostando, ou você tenha gostado dessa aula. Espero que você retorne aí para os próximos exercícios da banca Sesgran Rio. Até!